Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E é muito bom estarmos aqui, desfrutando desta bela obra de Allan Kardec. E se você não conhece, você pode acessar todos os programas anteriores. Nós temos o Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, desde a introdução. Você encontra todo esse material. Hoje nós já estamos lá pela questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em torno da questão 646, 647. Já passamos mais da metade do Livro dos Espíritos, mas todo o material, como eu disse, você pode encontrar, pode estudar conosco e você pode verificar também que em cada programa nós fazemos 2, 3, às vezes 4 ou até mais perguntas do Livro dos Espíritos, sempre dando uma continuidade ao tema. Então pegue seu livro e seu caderno, nós estamos estamos no livro 3º, falando sobre a lei divina ou natural, mais especificamente falando sobre o bem e o mal. E nós, no programa anterior, vocês puderam observar, tivemos assuntos interessantes, perguntas feitas por Kardec, porque nós vimos que todo espírito será responsável pelo bem que ele tenha deixado de fazer. Isso é algo que a gente tem que parar para pensar, que os espíritos comentaram com Kardec. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e segurar a sua posição futura? Kardec faz essa pergunta para os espíritos e os espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um se responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito, que não tenha feito. Então a gente vê que essa responsabilidade é muito mais ampla do que nós imaginamos. Então, nós daremos continuidade agora a este tema. Pegue seu livro, seu caderno e vamos em frente, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esse tema é muito importante porque ele faz parte do nosso projeto evolutivo. Nós, às vezes, confundimos a evolução com dar esmola, com fazer coisinhas de ajuda beneficente em instituições. Nós fazemos parte de igrejas ou de casas de oração e continuamos orgulhosos, continuamos indiferentes, saímos de lá, vamos ser mesquinhos na nossa família. Porém, a resposta dos espíritos a essa questão 642, que foi na semana passada ou do programa anterior, ela é bem incisiva. Nós seremos responsáveis pelo bem que fizermos, pelo mal que fizermos, e seremos responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que nós não tenhamos feito quando poderíamos ter feito. Isso é fundamental. Portanto, não se trata de uma atitude formalista de frequentar igrejas. É uma escolha de viver. E quando você percebe essa responsabilidade, na verdade, você precisa pensar que de verdade o medo de morrer tem que ser menor do que o medo de viver. Porque morrer tem que esperar apenas o decesso físico. Mas viver, todos os dias você tem a chance de acertar ou de errar, de fazer ou de se omitir, de dizer que acredita em Jesus e deixá-lo sozinho na chuva, ou tomar chuva com o Senhor para ajudá-lo. Isso é muito, muito importante. Nós vamos então dar continuidade nesse mesmo tema que hoje nós teremos a alegria de encerrar nessa parte do Livro dos Espíritos. Para isso, nós vamos para o nosso primeiro slide, que você está acostumado já a ver e que ilustra um pouquinho essa questão. Vamos lá? Aí você tem o slide das leis morais, o capítulo 3º, falando aliás, o livro 3º, né, falando da primeira parte, o capítulo 1, a lei divina. E todas essas imagens estão se referindo a essa questão da lei divina. Seja a lei de Moisés, as tábuas, seja a luz que vem do alto inspirando todas as pessoas na superfície da terra, seja a lei que constrói estrelas, que faz galáxias nebulosas, seja a lei do universo que atende à necessidade da criatura que solicita essa ajuda quando estende a mão. Então, é a lei divina ou lei natural. Na sequência, então, o slide número 2, nós vamos encontrar a pergunta 645 que a Solange vai ler para nós.
Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? É aquela teoria, né, que diz que o ambiente faz o bandido. Se ele já está num ambiente nocivo, se ele já está numa situação de perversidade, Kardec pergunta se estar nesse ambiente não já propicia que o indivíduo acabe escolhendo esse caminho errado. Se já não é como uma imposição do meio, ele ser malfeitor, ou ele ser prostituta, ou ele ser uma criatura agressiva, violenta. Kardec está traduzindo em palavras para que os espíritos superiores respondam essa visão de que o meio faz o indivíduo. E vamos ver então, porque é muito interessante, vamos ver o que os espíritos respondem lá no terceiro slide. Vamos lá. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontra-se algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Olha que resposta muito lúcida. Pode deixar na tela um pouquinho o slide. Se a pergunta era se não há um arrastamento nesse ambiente onde o indivíduo está mergulhado no vício, você vai ver a resposta. Os espíritos não negam isso. Eles dizem que sim, existe uma influência grande, uma tendência de levar a pessoa a ter aquilo como que envolvendo suas preocupações. Porém, não é irresistível. Porque a pergunta falava de arrastamento irresistível, ou seja, o indivíduo não pode fazer nada para sair daquela situação. Então, existe a influência, o arrastamento, porém ele não é irresistível. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, nós encontramos, dizem os espíritos, muitas almas devotadas, realizadoras de grandes virtudes. São estes espíritos que tiveram força para resistir e que, ao mesmo tempo, exerceram a missão de gerar uma boa influência naqueles que estão em volta dele. Portanto, não é o meio que faz o homem. Em alguns que são fracos, pode acontecer de ele se deixar arrastar. Mas isso não é irresistível, é porque a pessoa não quis lutar. Porém, aqueles que querem lutar, aqueles que têm valores, aqueles que têm virtudes, mesmo num ambiente malsão, eles mantêm a salubridade de valores, de pensamentos, de ações. E ele se torna uma referência para os outros, que estão ali e que às vezes não têm a ideia de como fazer diferente, porém encontram o exemplo de alguém que conseguiu estar no lodaçal e não ser lodo. Não nos esqueçamos que um símbolo dos mais utilizados pelos espíritos é o do lírio. O lírio que produz flor com as suas raízes mergulhadas no pântano. Quantas plantas dependem daquele ambiente malsão, maligno, de água parada e apresentam para todos os que veem uma flor, às vezes cheia de perfume. É assim que funcionam estes espíritos. E obviamente terão um merecimento por estarem resistindo, não é, Solange? Exatamente, e é uma prova difícil. Se a gente pensasse se isso não fosse possível, nós só teríamos nesses ambientes espíritos totalmente atrasados. Ninguém seria capaz de dar um exemplo de virtude, de mudança. Então, são espíritos que realmente aceitam essa tarefa, aceitam passar por essa prova justamente para serem testados e, ao mesmo tempo, para darem exemplo às demais pessoas que estão sendo envolvidas por essas situações mais viciosas. Mas Kardec continua, pode falar. Por isso é que nós não podemos nos deixar levar por essa postura, não, ele teve que ser assim, porque ele nasceu nesse lugar, ele foi malfeitor, porque desde criança ele aprendeu a fazer essas maldades, ele não teve escola, ele não teve ninguém que orientasse. Na verdade, isso pode ser real, porém ele também, como espírito,
Ele tem um espírito amigo, ele tem um espírito protetor que é melhor do que ele, como todos nós temos, espíritos amorosos que querem que nós não nos deixemos levar. Então por que nós não nos deixamos tocar pelas boas intuições? Para onde nós vamos todas as noites durante o sono, se não para o mundo espiritual, receber orientações, chamamentos, fortalecimentos para vencer? Portanto, não é uma coisa irresistível que o encarnado não tenha responsabilidade. Não, eu não tenho culpa, eu nasci na miséria, fui ser ladrão porque não tive opção. Não é verdade. É impressionante, e eu gostaria muito que você não se esquecesse disso, é impressionante o número de pessoas honradas que existem nas favelas. Pessoas humildes, que não roubam, que dividem o pouco que têm com quem tem fome, que mantém um padrão, mesmo na dificuldade, de correção. E olha, mais ainda chocante, é incrível o número de bandidos que estão nas elites. O número de gente maldosa, gente mesquinha, gente fria, que está cheia de dinheiro, com curso superior ou com esclarecimentos e que não estão nem interessados na dor que vão produzir com a sua corrupção, com os seus equívocos morais, com aquilo que eles vão fazer explorando os outros com o seu dinheiro. É incrível como a gente vê bandidos bem postos e honrados na miséria de uma favela, de um ambiente malsão, lutando para fazerem valer os seus princípios. É muito bonito ver esse contraste, sendo que, obviamente, existem pessoas de recursos que são íntegras, que são honestas, que são generosas, e existem pessoas em condição de hipossuficiência, em uma situação de isolamento social, que obviamente se deixam levar pela maldade. Porém, não é um carimbo. Todo mundo que está lá não presta, e todo mundo que está no outro lugar é santo. Ao contrário, não. É surpreendente o número de pessoas que na condição de miséria são honestos. Nossa instituição atende aproximadamente 70 famílias em estado de carência quase que total. E nós encontramos nestas famílias, e não são poucas pessoas, um desejo de vencer honestamente, de não subtrair o que não é dele, de não aproveitar a fraqueza do próximo, desde que obviamente alguém explique para eles. Eles vão lutar honestamente, mas não permitem a si mesmos equivocarem-se. É muito bonito ver isso. E é um estímulo para todos os que estamos no mundo tentando viver esses valores, essas virtudes, porque não depende da condição social nem da condição cultural. Depende da vontade da alma em não ser daquele jeito. E olha, não falta, vamos aqui na geral, não falta, né, Solange? Na Terra, nem igreja, nem lugares de ensinamentos em que o indivíduo possa se basear para não entrar no caminho do erro. Não faltam. A igreja hoje está na televisão, está na internet. Essa TV Mundo Maior, como a TV Alvorada Espírita, transmite 24 horas por dia. Você pega no celular, você pega no tablet, você pega na televisão, você pega na parabólica. Tudo isso você tem acesso. Os evangélicos têm programação diária, o tempo todo, à noite, à madrugada. A Igreja Católica tem canal de televisão, transmite missa, transmite pregação. Não faltam lugares em que o indivíduo que tem vontade encontre princípios nobres para seguir. Isso mesmo, André. Vamos então ao próximo slide. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Essa pergunta 646 do Livro dos Espíritos é muito rica, porque ela nos apresenta justamente uma noção em que às vezes as pessoas têm, não, aquele bem que o fulano fez é mais importante do que o outro que o Beltrano tinha feito. Ah, ele deu R$200, o outro só deu 20. Quem deu R$200 tem mais merecimento do que quem deu 20. E nós temos na passagem bíblica um exemplo maravilhoso que Jesus cita. Mas nós vamos ver a resposta para depois comentarmos
com essa inspiração do próprio Cristo, na Bíblia, nos Evangelhos. Vamos ver, Solange, o que os Espíritos respondem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão do seu supérfluo. Jesus o disse a propósito do óbolo da viúva. É, isso mesmo. O óbolo é uma moeda muito minúscula. Inclusive em programas anteriores, quando nós fizemos o nosso Alegria de Viver, com as histórias que Humberto de Campos conta, nos livros que nós já, Cartas e Crônicas, Estante da Vida, às vezes ele cita. E nós mostramos essa moeda, você vai ver de novo, você vai ver essa moedinha, um óbolo, é minúscula. Que foi aquela moedinha, as duas moedinhas que a viúva jogou no gasofilácio, no vaso das oferendas, durante uma cerimônia religiosa dos judeus, e que Jesus disse, olha, aquele lá deu tanto de ouro, o outro deu tanto de prata, jogavam tanto dinheiro dentro do vaso que fazia um barulhão e todo mundo ficava olhando para trás, vendo quem é que está dando essa fortuna para a igreja. Aí foi a pobrezinha da viúva, jogou lá duas moedinhas que nem barulho fez, quando nenhuma delas fez nenhum barulho quando caiu. E então Jesus disse, olha, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha. Ela renunciou, ela deu o que vai lhe fazer falta. E esta é a mesma resposta que os Espíritos dão. O mérito não é em dar 200 ao invés de dar 20. O mérito está em quanto você vai ficar sem, você vai se privar por aquilo que está dando. Se você está dando do seu necessário ou você está dando do que está te sobrando, que é muito fácil. Então, é justamente na dificuldade, como diz a resposta, que você vai ver na tela de novo, é a dificuldade que dá o mérito do bem. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Isso é uma coisa que nós nos esquecemos. Porque acabamos medindo, Solange, acabamos medindo o mérito pelo volume, pelo peso, pelo tamanho, pela riqueza que ele representa, e muito menos do que pelo esforço, não é? Exatamente, a nossa visão é sempre estrábica. A gente acha que aquele que tem mais mérito é aquele que está doando mais, que está dispondo mais daquilo que ele possui, mas o Evangelho é bem claro. Esse mérito do bem depende muito da dificuldade. Ou seja, se isso foi difícil para você realizar, se você realizou isso se privando de algo, então esse bem que você está fazendo, ele realmente tem um valor muito maior do que aquele que dispôs daquela quantidade enorme, mas não se privou de nada. E é muito bonito isso, porque nós vemos que as coisas meio que se igualam. O olhar divino não está voltado àquele que tem as posses e todas as possibilidades e distribui isso. Isso é bom, é lógico, se a pessoa tem a riqueza e utiliza a riqueza como instrumento do bem, isso é muito bom. Mas os olhos divinos também enxergam essa criatura que se privou de algo para que alguém pudesse se beneficiar. Então, como sempre, a gente é uma visão muito bonita. E olha, Solange, eu estava buscando no Livro dos Espíritos aqui uma coisa que é consentânea, é harmônica, ela é confirmatória disto que nós estamos vendo na pergunta 646. Você vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da perfeição moral, é o capítulo 12, que é o dos últimos capítulos da terceira parte dos valores, né, das leis morais. A perfeição moral começa com a seguinte pergunta 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Alguns pensam que é a bondade, outros dizem que é a honradez, outros dizem que é o amor à verdade, outros dizem que é o amor ao próximo. De todas as virtudes, qual é a mais meritória? E aí os espíritos respondem, olha que resposta primorosa. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Agora preste atenção, existe virtude
toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime da virtude, a mais importante delas, consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. E agora ele termina. A mais meritória de todas as virtudes é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Quanto custou? Não interessa. Eu fiz por amor. Eu dei o máximo que eu pude. Não é se eu dei muito ou pouco. Foi quanto você renunciou, quanto você tirou de você para que alguém pudesse receber. Pode ser isso em tempo, pode ser isso em dinheiro, pode ser isso em saúde, pode ser isso em atenção, pode ser isso no trabalho profissional, inclusive. Quanto você renunciou para ajudar, para orientar, para dar a uma pessoa uma coisa que normalmente não seria talvez nem da sua responsabilidade, mas você se interessou pelo caso dela. A mais meritória das virtudes não é amar o próximo, não é dar dinheiro para o que está na rua, não é fazer a caridade dando roupa, não. É quanto isto foi realmente a doação de você mesmo. Você dar-se nas coisas, não é dar coisas. E é esse o conceito que se repete na questão 646 do Livro dos Espíritos que nós estamos vendo. Então agora, dando sequência, nós vamos para a questão seguinte, não é? Exatamente. Na 647, nós vamos ver essa pergunta de Kardec. Bem, segundo a resposta que os Espíritos já nos deram, Kardec pergunta, bom, toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? De uma certa forma aqui, Kardec meio que reúne, não é? Esses ensinamentos, perguntando aos Espíritos, toda a lei de Deus está contida nessa máxima de amor ao próximo que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou? Bem, se isso é assim, nós perguntamos, né? Você pratica isso? Eu pratico isso? A Solange pratica isso, amar o próximo como a você mesmo? Se nós praticássemos como cristãos esse amor ao próximo, você acha que o mundo estaria como está? E nós estamos vivendo numa nação e em um mundo ocidental que é totalmente ligado ao cristianismo em suas diversas vertentes e todas elas fazem menção a isso. Ama o próximo como a você mesmo. E como é que existe tudo isso que nós estamos vendo de sofrimentos, angústias, abandonos, exploração? Olha, nós tivemos acesso recentemente a uma estatística em que por ano, no mundo todo, 40 milhões de pessoas são sequestradas, desaparecem. E desses 40 milhões, 25%, 10 milhões são crianças que são surrupiadas para serem vendidas, para serem objeto de escravização sexual de pedófilos, para terem seus órgãos retirados para transplantes vendidos. 10 milhões de crianças. Então, perguntamos isso. Será que basta essa noção, o amor ao próximo como a si mesmo, que Jesus ensinou, está contendo tudo isto, toda essa noção, se nós estamos vendo que a gente escuta, a gente sabe, mas veja só, a gente sabe que o amor ao próximo é importante, mas você já suprimiu aquela fofoquinha? Aquela notícia meio maldosa, aquele palavrãozinho, aquela mentira branca que o povo fala, aquele xingamento no jogo de futebol, né, para a mãe do juiz, para ir para aquele lugar, ou para ele mesmo. Você já suprimiu isso? Onde está o amor ao próximo? Você quer ganhar o jogo e torce para o seu time dar canelada, chute em todos os seus adversários? Onde está o amor ao próximo quando o seu time perde e você sai na rua com raiva, derrubando lixeiras, chutando portões dos outros, como se os outros tivessem culpa de você ter escolhido um time que perdeu? Onde está o amor ao próximo? Quando você quer lucrar acima do que seu trabalho realmente merece, e você inventa umas desculpas, e você explora o seu semelhante em negociatas, em joguinhos na internet, para você ficar bem. Esse amor ao próximo? Então essa pergunta envolve tudo isso.
Vamos ver então o que os espíritos respondem nessa sequência? Vamos lá. Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la, como o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela, senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Veja aqui, resposta lúcida. E eu vou explicar aqui essa lucidez com um fato que aconteceu conosco na nossa instituição em Campinas. Normalmente, nossa instituição recebe o público nos dias de trabalho. E nossa casa procura esmerar-se em oferecer ao público o melhor em higiene. Então, os banheiros estão limpos, estão organizados. Porém, nesta semana, antes de começar a reunião, eu tive que ir ao banheiro masculino. E quando fui ao banheiro masculino, eu observei que na frente do vaso sanitário, no chão, havia uma roda de urina deste tamanho aqui, ó. O tamanho do meu gesto aqui. Toda respingada, ou seja, alguém tinha ido ao banheiro urinar e era masculino, homem. E ao invés de fazê-lo no seu devido lugar, por alguma deficiência ou de micção mais fraca, geralmente os idosos têm menos força para emitir a urina, ou porque não percebeu e não estava muito preocupado, não tinha, visualmente falando, não tinha muita acuidade para perceber, essa pessoa urinou fora. Eu cheguei lá no banheiro, por minha vez, vi a urina, limpei a urina do chão e depois fui ao nosso encontro, porque eu iria falar logo depois, e comentei com as pessoas que alguém tinha ido ao banheiro, que eu tinha visto urina no chão e não era pouca, não era um pingo, era uma poça de urina. Quer dizer, qualquer pessoa que tem capacidade de ver, veria, se estivesse interessado em quem vem depois para usar o banheiro. Porque isso é amar o próximo como a si mesmo. Não é a teoria de ouvir o padre, o pastor, o palestrante falar do amor ao próximo que está lá no versículo da Bíblia. Não! Você, quando sai do banheiro, você viu se quem vai entrar agora, que é o seu próximo, vai encontrar o banheiro adequado? Na sua casa, quantas vezes as mulheres pedem para você urinar sentado? Porque a urina, ela é um jato, ela espirra, mesmo que você não enxergue. Depois ela fica contaminando o ambiente com 1 ou 2 dias. Aquele odor mais forte da urina, ainda mais a urina masculina. E o que é mais grave? Quando você está convivendo com pessoas que vão precisar usar o mesmo banheiro e terão que se sentar na tábua, no vaso sanitário para urinar, você gostaria que, se fosse você encontrasse uma tábua cheia de respingos? Isso é amar o próximo. Mas se você deixa lá na urina que caiu no chão ou na tábua do vaso sanitário, na tampa onde as pessoas vão se sentar, e você não está nem se incomodando em limpar, você não ama o próximo. Eu tenho certeza que você já entrou em banheiros de posto de gasolina, de restaurantes mesmo, de lugares públicos, e aquele banheiro está nojento. E você precisou usar daquele jeito porque ninguém se ocupou de cuidar daquilo que o próximo ia usar. Então, falar do amor ao próximo, teoricamente, todo mundo entende. Mas é o que os espíritos estão dizendo aqui. Não podemos deixar as coisas jogadas ao léu sem especificá-las, porque é amar o próximo deixar o banheiro em ordem para quem vem depois. É amar o próximo deixar ordenado o prato de comida que você acabou de sujar e põe na pia, ou lava e põe no escorredor de pratos. É amar o próximo, dobrar a sua roupa quando você tira, ou pôr no cesto a roupa. É amar o próximo quando você vai tomar banho, e você toma banho fora do box, você molha o banheiro inteirinho, e deixa aqueles monte de poça d'água, sai escorrendo para ir buscar a roupa no quarto, e deixa aquele rastro de água, que depois alguém vai ter que limpar. Isso é amar o próximo? Ou você é um bagunceiro que acha que porque tem dinheiro, paga para os outros virem limpar?
Só que quem vai limpar às vezes é a sua esposa ou é alguém da sua família que já pediu para você, escuta, se enxuga dentro do box para não vir molhando tudo, que depois se deixa tudo empaçocado, o piso molhado, a toalha caída no chão, a roupa totalmente desconjuntada. Isso não é amar o próximo, isso é amar a si mesmo. Por isso que os espíritos estão dizendo o que estão dizendo, nós vamos ver de novo a resposta nos slides que a Solange vai pôr. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação. De outra forma, eles podem negligenciá-la, não dar valor, não dar importância a ela, como fazem hoje. Ninguém nunca pensou que amar o próximo é deixar o banheiro limpo para o próximo que vem. Ah, mas não sou faxineiro do restaurante, mas você já pegou uma pia do banheiro no restaurante cheia de papel, que a pessoa foi lavar a mão, o papel esmigalhou, ficou ali jogado. Não custa você pegar um papel seco e dar uma limpadinha e jogar no lixo. Não estou falando que você tem que fazer higiene do restaurante no vaso sanitário, mas organize o que você pode. Deixe um pouco melhor em homenagem ao amor ao próximo. Porque quando nós entendermos estas coisas, o mundo será melhor. Alguém terá feito para nós. Há uma história muito interessante que acontece, se não me engano, na Suécia. O indivíduo foi para a Suécia trabalhar e ele ficou hospedado na casa de pessoas suecas, que eram os que estavam dando a guarida até ele arrumar uma casa, e eles iam para o trabalho todos os dias, juntos. Então, no começo, esse que era brasileiro achou estranho, porque eles chegaram, o estacionamento gigantesco da fábrica, do local onde eles iam trabalhar, do escritório, e havia muita vaga em vários lugares, e havia muitos funcionários. Então, o amigo com quem ele estava indo parou o carro bem longe da entrada da fábrica. Apesar de estar dentro do terreno, a sede para onde eles tinham que se dirigir estava longe. E aí o amigo falou assim, poxa vida, tem vaga tão lá perto da entrada, por que você não parou lá? Você vai parar aqui, tão distante? Aí o amigo disse, olha a mentalidade dele. Sabe o que acontece? Nós deixamos aquelas vagas para aqueles que por algum problema tiveram que chegar atrasados. Então, chegando atrasado, ele precisará parar o mais perto possível, porque ele já teve problema para chegar no horário. E ele, encontrando vaga logo na entrada, para ele é mais fácil de chegar no trabalho antes. Além disso, eu parando longe, eu dou uma caminhada, eu faço um pouco de exercício até chegar lá. Veja só como você está pensando no próximo, enquanto que o outro está dizendo, eu tenho uma vaga bem na boca, que bom. Ai, agora o meu carro está aqui paradinho, é só subir a escada, já estou no lugar. É o oportunismo. Então, amar o próximo é uma escolha que você faz para beneficiar aquele que nem sabe que você está pensando nele. Isso é o bonito, não é? E então, Solange? Isso mesmo, bem explicado. Só lembrando que, na verdade, o que a gente pode parar para pensar que a gente sempre deve se colocar no lugar da outra pessoa. Se todas as vezes nós estivermos atentos às nossas atitudes e questionarmos por que estamos agindo assim, será que essa maneira que eu agi é a melhor maneira? Será que eu poderia ter agido diferente? Se eu me colocar no lugar da outra pessoa e se eu notar que a minha atitude, não foi das melhores, então é sempre importante que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu acho que essa é uma grande regra, para que a gente não escorregue muito. Então, e estarmos sempre vigilantes para isso. Será que eu gostaria que tal coisa fosse feita? Será que essa atitude que eu estou tomando hoje, essa pessoa que vai receber essa atitude, será que ela gostaria? Se eu estivesse no lugar dela, será que eu gostaria que isso fosse feito comigo? E aí nós começamos a mudar muito do nosso entendimento. Nós vamos ter um outro olhar e ter atitudes diferentes. Nós temos um companheiro na nossa instituição, Solange, é muito interessante, que ele é muito ligado às coisas da natureza, ele gosta muito de preservar a natureza, e ele não é uma pessoa abastada. Ele tinha um carrinho na época muito simples, acho que era um Fiat, e ele andava, como ele morava em lugares um pouco distantes, ele andava com o carro dele e ele levava galão de água, dentro do carro, garrafa com água.
E ele fazia isso por quê? Porque se ele passasse perto de um terreno vago e ele visse alguma queimada acontecendo, ele parava o carro e ia lá com o balde d'água para apagar o fogo, para o fogo não proliferar. Até que um dia, acho que foi pego numa blitz, Isso. né? E o povo da blitz achou que os galões acho que estavam vazios, o povo achou que ele levava combustível para pôr fogo. Exato. Né? E quiseram quase que prendê-lo. Mas ele estava fazendo de boa fé, e ele faz isso normalmente. Apesar de que esse mal-entendido tenha acontecido, ele não deixou de se preocupar com a natureza. Ele continuou fazendo isso. Mas você vê, né? É uma coisa simples, uma coisa que ama o próximo, porque ele sabe que pegando fogo e ninguém apagando, isso pode queimar casas, pode destruir rede elétrica, pode produzir um impacto nos animais silvestres. E ele tentava fazer o máximo que ele podia com o pouco recurso que ele tinha. Exatamente, isso é um bom exemplo. É até ingênuo da parte dessa pessoa, que ele é desse jeito mesmo, uma pessoa simples. O nosso querido, e procura fazer. Nosso querido Marcelo. E procura fazer, procura ajudar do jeito que ele pode. E ele é desse jeito, meninão. Em todos os momentos, muito bom. Então você vê, né? É da natureza, é uma coisa boa de pensar no seu semelhante, que ele não conhece, que ele está apenas tentando ajudar da forma simples que ele pode. Então, como disse a Solange, colocar-se no lugar do outro. Você não gostaria, se você estivesse fora de casa e começasse a pegar fogo no terreno do lado da sua casa, alguém fosse lá e apagasse antes que o incêndio chegasse no seu muro e pudesse passar por cima na roupa do varal, na árvore que está ali, queimasse também a sua casa? Você não gostaria disso? Então, né? Interessante. É isso mesmo. Vamos. Agora vamos para a última pergunta. Isso, pergunta 648. Que termina esse tema nessa parte do Livro dos Espíritos. Porque estamos falando da lei natural. Olha que Kardec pergunta aos espíritos. Que pensam da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade? Kardec faz essa pergunta porque ele dividiu a terceira parte do Livro dos Espíritos nessas 10 partes, nessas 10 leis. E ele está então perguntando aos espíritos o que eles acham dessa escolha que ele fez ou dessa observação que as respostas do mundo espiritual lhe deram em cada uma dessas áreas da evolução do espírito. O que vocês acham? Ele faz essa pergunta aos espíritos e nos 2 slides seguintes, que encerram este tema no Livro dos Espíritos, nós vamos ver qual foi a resposta que os espíritos dão. Vamos lá, Solange? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Nós vimos Moisés com os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos. Pode, pois, segui-la, sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. Ou seja, é uma das maneiras que você tem de avaliar de classificar essas temáticas sem que isso ingesse o raciocínio. É apenas uma escolha. É, como todas as coisas, uma escolha nada absoluta, mas ajudam nesse sistema de classificação a entender essas áreas importantes da existência. E ele continua na resposta que termina o slide. A última lei é a mais importante, que é a lei de amor e caridade. Justiça, amor e caridade. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. A lei de justiça, de amor e caridade, segundo os Espíritos, na resposta, resume todas as outras leis. Jesus, inclusive, diz isso quando perguntam a ele qual é o mandamento maior da lei. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Mas vai aí o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amai o próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos estão
toda a lei e todos os profetas. Então, os Espíritos repetem essa mesma recomendação. A lei de amor, de justiça e de caridade, justiça, amor e caridade, ela engloba todas as outras leis. E ela, portanto, segundo os Espíritos, é a que representa o ponto mais importante, mais crucial de todo esse universo moralizante que as leis morais estarão nos apresentando a partir do capítulo seguinte. Porque aqui nós estamos vendo a lei de adoração, né? A lei natural, aliás. A primeira lei. Tudo que está no universo regido por lei. Bem e mal, essa nossa relação entre os encarnados, tudo isso está submetido a uma lei. E você poderá, entendendo isso, perceber que nada acontece por voluntariedade, por impulsividade de Deus. Não, tudo está regido por leis. Agora, a partir do capítulo seguinte, Kardec começa a desfiar este rosário de 10 contas, falando da primeira lei que ele citou aqui aos espíritos, a lei de adoração. A nossa relação com a divindade, o amor a Deus, a nossa ligação com essas forças superiores, ela é uma lei? Isso é normal? Podemos fazer isto? Então, a partir do capítulo seguinte, nós vamos entrar na lei moral da lei de adoração, que é uma das que os espíritos disseram que Kardec poderia abordar dessa forma. Porém, eles realçaram que tudo está englobado pela lei de amor, que vai dar o conteúdo, o cimento, vamos dizer assim, de todos os componentes essenciais para que o indivíduo se torne um indivíduo melhor. Como, aliás, o próprio Jesus já tinha ensinado. A lei de amor resume todas as coisas. Toda a lei e todos os profetas se encontram resumidos no amor, seja a Deus, seja ao próximo, né? Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte das leis morais, que é justamente a lei divina e a lei natural. É isso mesmo. E vocês poderão acompanhar conosco, porque, como o André disse, nós estaremos abordando, falando sobre cada uma dessas leis. É interessante que Kardec tenha colocado dessa maneira, porque tudo fica muito simples. E você vai imaginar, você vai ver que existem leis que você nem imaginou que pudessem existir. Lei do trabalho, lei da justiça, amor e caridade, lei de do sociedade, progresso, lei da sociedade, e assim vai, são muitas leis. Lei de destruição. A destruição não é uma vingança de Deus, faz parte da lei do universo. Tudo se destrói para se reconstruir melhor do que era antes. Coisas que a gente vai abordar aqui na sequência, se Deus assim o permitir. Não é, Solange? Isso mesmo. Enquanto isso, se você também quiser aprender um pouco mais, porque existe um programa que eu acho que é um dos mais bonitos, que se chama O Espírito da Letra. E se você quiser desfrutar, conhecer algumas obras de Chico Xavier, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o autor das obras é o Espírito André Luiz. Então nós temos nesse programa, anote aí, que se chama O Espírito da Letra, nós já temos 10 obras lidas, comentadas pelo André Luiz, e que você poderá conhecê-las. São obras belíssimas que trazem uma enorme quantidade de ensinamentos. E nós temos desde o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, especialmente agora que estamos falando também, aproveitando já esse gancho, falando sobre o filme que está aí acontecendo, o filme Nosso Lar 2, que na verdade aborda a questão do livro Os Mensageiros. Então, se você quiser compreender melhor ou até se preparar para assistir esse belo filme, você pode acessar o programa Espírito da Letra, acessar o livro Os Mensageiros, e lá você vai desfrutar desta bela história. E depois até mesmo assistir o filme. Você vai ter uma compreensão muito maior. Você vai assistir o filme, vai ver uma coisa interessante, vai se interessar talvez por conhecer o conteúdo do livro, e aí você vai ao livro e você vai ver quanta coisa além do que está no filme está no livro. Muito melhor. Então, seja o livro físico, seja o livro que está lá no nosso YouTube, youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto. Você tem todas as obras de André Luiz, que até agora nós lemos, foram 10 já completadas. E agora, você entrou um pouquinho antes no nosso
na programação da TV Mundo Maior e você acompanhou o último livro que estamos fazendo, Mecanismos da Mediunidade. Também está sendo exibido e ele é apresentado na grade de programação da TV Mundo Maior também. Então, fica aí a sugestão da Solange, a nossa, para que você possa desfrutar de todos esses ensinamentos, não é mesmo? É isso mesmo. Nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Mistério. Até lá. Um grande Tchau, beijo. gente. Até lá. Espiritismo Sem Mistério.